glorificado através de nossas vidas. Amém. Rapidamente aqui, vamos ao texto da palavra de Deus. Ficar falando, vamos voltar a palavra logo, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Você pensa bem rápido, bem sucinto aqui nessa noite. Já vos saudei uma vez mais com a paz de Cristo. Jesus. Amém. Essa paz que procede todo o entendimento. Jesus, ele é o príncipe da paz. Né? Verdade. O seu governo milenar, ele vai governar por 1000 anos para cumprir profecias para a nação de Israel. E aí sim haverá uma paz genuína, verdadeira. Vai ter uma paz aí dentro do período tribulacional, vem com o anticristo, mas é uma falsa paz. Jesus, nesse governo milenar dele, vai trazer uma paz universal. Ele vai governar. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nesse período milenar, essa palavra vem de milênio, vem de 1000, está em Apocalipse capítulo 20, vai falar de 5 a 6 vezes a palavra 1000, né? Adriana, está querendo parar ali, desce para cá. Parar. Haverá uma paz. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que o leão, um animal selvagem, conhecido como rei da selva, né? Rei dos animais, ele vai comer junto com animais, com vacas, com bois. Aí não tem como o leão carnívoro, um animal selvagem, vai pastar, vai comer com gados, né, com reses, com boi, não tem como, porque é um alimento tremendo para o leão. Então você vê que a paz vai até no mundo animal, né? E após esse milênio aí, algumas correntes teológicas interpretativas dentro da escatologia diz que é o estado eterno. Mas se formos deixar a Bíblia falar primeiro, a gente vai ver que isso é no milênio. Então a palavra hoje era um pouco futurista, escatológica. Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1 até o versículo 13, até o versículo 13. Quero saudar todos os inscritos no canal do YouTube. Em nome de Jesus, quero ouvir a mensagem. Não esqueça de dar aquele like, aquele joinha. Não foi inscrito no canal, se inscrever. Compartilhar para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, é importante para ele compartilhar em outras plataformas. Amém? Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Isso é uma parábola. Essa letra preta grande que está em cima do texto, o sermão profético continua, né? A parábola das 10 virgens. Epígrafe e título, não é Bíblia, não é inspiração, foi o tradutor que colocou para dar um esclarecimento um pouco no texto. Está escrito da seguinte forma: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou em outras versões bíblicas, traduções bíblicas, noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, quer dizer, não levou um azeite de reserva. Levaram só o azeite na lâmpada mesmo, uma lâmpada aqui não,
gastando dinheiro, um fifó, entendeu? Tem que ter azeite, tem que botar gás dentro, se não botar, o gás vai secar e fica no fogo, se apaga, né? Então mais ou menos assim, ok? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, além delas levar as suas lâmpadas cheias de azeite, elas também levaram suas reservas de azeite. Versículo de número 5: e tardando o esposo, tardando o noivo, né? Mas aqui está o esposo na Bíblia, a Bíblia Revista Corrigida, e tardando o esposo, todos que deixaram, quer dizer, dormiram, cochilaram, né? Todas adormeceram, dormiram, pegaram um sono. Mas se à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes. Loucas eram insensatas, pessoas sem entendimento, sem inteligência. Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. Você sabe o que é bodas? Bodas aqui está falando do casamento, né? Bodas é a festa pós casamento, ceias de casamento, certo? Até aqui. E entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as 5 lá, né? Senhor, Senhor, abra-nos. Versículo 12, penúltimo versículo da parábola. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez nesta noite através da palavra, em nome de Jesus. Traz-nos inspiração, revelação, concentração para o desfecho da explicação desta parábola. Fala com os teus servos mais uma vez nesta noite através deste texto bíblico, desta parábola de Mateus capítulo 25, que tem 3 versículos, em nome de Jesus, repreendendo todo impedimento em nome de Jesus, todo bloqueio em nome de Jesus, todo embaraço, abençoa poderosamente em nome de Jesus. Não é muito minha característica de ler um texto completo e extensivo. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 25, uma parábola, né, que tem 3 versículos. Algumas parábolas, elas estão repetidas em Marcos, em Lucas, né? Elas estão repetidas. Aqui é a continuação do sermão profético de Jesus. Aleluia. E quem são essas 10 virgens desta parábola?
Perceba que Jesus está contando esta parábola, e no versículo 13 que nós acabamos de ler, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E ele dá o exemplo dessas 10 virgens. Nós acabamos de ler, versículo por versículo, os 3 versículos do capítulo 25 de Mateus. É o sermão profético de Jesus, é a continuação de Jesus. Jesus, desde o capítulo 24, e nesse quadro profético, escatológico de Jesus, e fala-se das virgens, que 5 eram prudentes, sábias, vigilantes, e 5 que eram nécias, eram insensatas, não vigiava, não tinha muita sabedoria. E percebemos aqui que essas 5 virgens, essas insensatas ou loucas, como nós acabamos de ler, por não vigiar, por dormir e não ter preparo para quando o noivo aqui chegasse, o esposo chegasse, elas acabaram ficando de fora, elas acabaram ficando de fora. E percebemos aqui que fechou a porta e elas ficaram de fora. Quem são as 10 virgens desta parábola? Eu, quando não tinha assim um conhecimento mais aprofundado, eu preguei muito e até me emocionava, me tocava, dizia que era a igreja, como alguns que diz que aqui é a igreja. Mas se o texto que nós acabamos de ler especificamente não está dizendo que aqui é a igreja, podemos fazer aqui esse raio-x nesse texto, que não está se referindo à igreja. Então, quem são essas 10 virgens? Jesus, ele não vem buscar 10 virgens. Jesus vem buscar só uma virgem, que é a igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 11, vou abrir aqui, versículo de número 2, está escrito da seguinte forma: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Seba que Paulo está falando da igreja, ela é uma virgem, ela não é 10 virgens. Jesus não é polígamo para ter um tanto de mulher dessa, tanto de esposa dessa. Poligamia é um homem que tem mais de uma mulher, 2 ou 3, isso é poligamia, Deus nunca permitiu a poligamia, mas consentiu a poligamia. E por conceder a poligamia, muitos homens de Deus pagaram preços, enfrentaram crises terríveis. Amém? Então veja que aqui essas 10 virgens não tem como elas ser a igreja. Os que defendem que a igreja diz que o número 10 é uma totalidade global, Essas 10, dentro dessa parábola, irmão, nessa parábola tem muitas simbologias, muitas tipologias, e chegam a dizer que o número 10 é um número global e vai dizer que essas 10 virgens simbolizam a igreja. Mas mesmo se for simbolizando a igreja, perceba que aqui 5 fica de
fora e 5 entram. Chegam até a dizer que o arrebatamento vai ser a metade arrebatada. Alguns chegam a proferir, a dizer que Elias e Eliseu eram dois tipos de igreja. Elias foi a igreja que subiu e Eliseu a igreja que ficou. Né? E também vão usar também que ficarão 2 no campo e uma será levada, 2 no moinho e 1 será levado. Então chega a proferir que o arrebatamento é a metade. E é um erro escatológico, precisa ser observado, porque quando diz que 1 será levado, está em Mateus capítulo de número, então se baseiam e dizem que o arrebatamento, a metade sobe e a metade fica. A metade vai para os céus, né? E a outra metade fica na grande tribulação. Usando essas comparações que eu estou dizendo, né? E eu vou aqui para Mateus capítulo 24, onde tem 2 no moinho, uma sobra e outra fica. Eu vou ler aqui para entender que aqui não essa palavra desses 2 no campo, 2 no moinho, um sobra, outro fica, uma sobra, outro fica, não é o arrebatamento. O arrebatamento não pode ser a metade. Comparar assim, prudentes, é 5 vídeos, a metade sobe e a metade fica. Não há muita sustentação bíblica para isso. Tem alguém aqui comigo? Vai aguentando aí, tá bom? Só um pouquinho aqui, lá vai. Vou já começar a bater, tá bom? Vai, com a palavra, lá vai, segura. Glória a Deus. Ó, em Mateus capítulo 24, e o versículo de número 36, vamos lá. Ó, Jesus disse, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está falando aqui do arrebatamento. Amém, gente? O arrebatamento não tem dia nem hora, nem mês nem ano para datar uma data. Já tentaram fazer isso, dizendo que Jesus voltava, né, em 1840, que Jesus voltava. Isso foi Guilherme Miller, disse isso, um fundador da Adventista do Sétimo Dia, que Jesus voltava em 1840. E eles venderam tudo que eles tinham, se reuniram no canto. Tem alguém escutando aqui? Se reuniram no canto, esperaram, até hoje Jesus não voltou. Aí ele disse que tinha errado a data, marcou mais 3 anos para frente. Fizeram a mesma coisa, esperaram. Jesus ainda não voltou, mas em breve ele voltará. Tem que estar com essas prudentes, vigilantes, preparados, né, com reserva de azeite, porque a qualquer momento ouviremos o som da trombeta. Né? E aí ele fez outro cálculo que tinha errado novamente e disse que Jesus tinha voltado, mas não aqui na terra, mas no santuário celestial. Aí se decepcionou, alguns saíram, foram para um canto, foram para o outro. Né? Então já dataram que Jesus voltaria em 2012, quem viu falar? Foi? 2012 Jesus não voltou. Aí, mas ele vai voltar. Então o que Jesus está falando é ninguém, porém aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Não quer dizer que Jesus não sabe a vida dele, porque a vida de Jesus dá-se em 2 fases. Quantas fases? 2. O arrebatamento, né, que é invisível, é para a igreja, é a igreja que vai se encontrar com ele nos ares. Ele não pisa na terra no arrebatamento. E a outra é a manifestação de Cristo. Eu já li aqui que ele vai vir agora com a igreja já é esposa, já é casado. Amém? Então,
Alguns dizem assim, Jesus nem Jesus sabe sim. Na união hipostática de Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus falou aqui como homem, Jesus é Deus e Deus é Jesus. Ele sabe muito bem. Fica enfeitando, que diz, pai, será que está na hora de eu ir? Aí eu disse assim, não, espera mais um pouquinho, não desistir. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Aí vamos ler. Se for a metade, tem um erro grande aqui escatológico. Os pregadores devem evitar, né? Tem até um livro de filhos, chances de moda. Tem um curso meu, o livro diz assim, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Aí ele diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. O que é a vida dos tempos de Noé? Não vou explicar isso aqui não, senão fica extensivo a mensagem, tá bom? Versículo 38. Porquanto assim como nós, nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Noé avisou, Noé pregou, 100 anos pregando, muito tempo 100 anos, não? É verdade. O homem vivia muitos anos nesse tempo, né? Pregando, entrou dentro da arca. Quando ele entrou dentro da arca, com os animais que a gente sabe, não vou me deter nesse fator, né? Quero explicar a palavra aqui. E quando Noé entrou dentro da arca, Noé puxou a porta, Deus pegou a porta por fora, o próprio Deus, o dilúvio começa em Gênesis capítulo 6, 7 e 8, a gente vai ver, quiser ler, para entender melhor. Aí vamos lá. Aí começou a cair o toró de chuva. Isso era 40 dias e 40 noites. Quando eles correram, que viram mesmo que a chuva estava arrochando, aí disse Noé estava certo. Agora vamos para a arca de Noé, né? Chegou lá, não era tarde. Tarde. A porta já tinha fechado lá. Se submergiram pelas águas diluvianas. Então vamos cá. Então, perceba que esses dois no campo, essas duas no moinho, não é arrebatamento. Vou dizer por quê. Rapidamente, velozmente, para me explicar a parada. Então, já rapidamente, está no meu canal, não estou falando, tenho 3 vídeos explicando a parada das 10 vídeos. Né? Bem tremendo, estudo teológico bem tremendo. Né? Imagem tá boa, o som tá bom. Ó. Glória a Deus. Vamos lá. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, né? Levou todos. Assim será também na vida do Filho do Homem, né? Será levado, e também assim será também na vida do Filho do Homem. Jesus está falando do arrebatamento. Jesus não está falando da manifestação dele. Olha ali. Certo? Vamos continuar aqui para vocês verem se não é. Como é que faz isso aqui, ó? Ao versículo 39 diz assim, ó, e não receberam, não perceberam, já li, foi? Vamos para o versículo 40 agora, que vai falar sobre, então estão 2 no campo, será levado um e deixado o outro. É aqui onde eles falam que é a metade. Metade sobe e a metade fica. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Essa palavra levado aqui, no grego é paralobano. Paralobano, no grego, né? Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Outra advertência. Sim ou não? Sim. Temos que vigiar, ficarmos atentos. Porque a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Vou dizer por que isso aqui não é arrebatamento, Liliane? Vou dizer por que isso aqui não é arrebatamento. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse, a gente está dando um outro exemplo, né? Que, mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que a vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa, roubar a sua casa, assaltar a sua casa. Está vendo que o arrebatamento a doutrina da iminência aqui é tremenda, ninguém sabe o dia nem a hora. A manifestação de Jesus sabe. É 7 anos para a manifestação de Jesus. O arrebatamento da igreja é tirada
raptada, arrebatada antes da grande tribulação, e a grande tribulação é 7 anos, a igreja vai passar 7 anos lá, né, no céu, e quem está aqui vai saber, quem ficar vai saber que é 7 anos. Jesus vai vir com a igreja. É verdade. Vou continuar, vou dizer porque que aqui não é o arrebatamento, esses dois no moinho, esses dois no campo e esses dois no moinho. Estando moendo o moinho, será levado, outro deixado ali. Está no versículo 40, né? Mas considerar isto, o pai fala, depois o ladrão, quando for roubar uma casa, não. Ele vai dizer assim, eu vou roubar a sua casa hoje. Não vai não, porque você vai se preparar, você vai ligar para a polícia, militar civil, né? O fiscal 190, não é isso, irmão? Você vai esperar, agora ele rouba. Né? Não tem como, vamos lá. Eu estou na parada das 10 virgens. Eu já disse que não é a igreja. Né? E quem são? Quem são essas 10 virgens? São as amigas da noiva ou das damas do casamento. E vou já falar dos 2 casamentos na cultura judaica. Então, aqui já estou adiantando, tá bom, irmãos? Vamos ver isso aqui. Aí continua o versículo de número 42, vamos lá. O 4. Por isso estai-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir na hora que ninguém penseis. Né? Então aqui há 2 interpretações, como eu falei, 2 interpretações. Né? Versículo 40, que é o arrebatamento, versículo 40 é o arrebatamento. Né? O 2, que não é o arrebatamento, vamos lá. Aí aqui, querido, por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É verdade. Ninguém penseis. Saber. Então esses 2 aqui levados, o campo levado, não é um arrebatamento. Isso aqui é a consumação do século, porque nos versículos anteriores vai falar sobre anjos, e no arrebatamento não há anjos. Amém? Amém. Aí, rapidamente, velozmente, eu já preguei que é a igreja. Eu vou lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 5, 16, 17, bem rápido. Amém, gente? Amém. Você vê que o arrebatamento não tem anjos. Se aqui nessas 2 no campo, um virado do levado, tem anjos no meio, arrebatamento não tem anjos. Estamos melhorando? Glória a Deus. No 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. 4, 16, 17. Você vê, ó. Isso aqui é arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou explicar isso aqui não, tá bom? Depois nós, versículo 17, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Quem são esses? Os que morreram em Cristo foi ressuscitado na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela dá em várias etapas. Tem alguém aqui comigo? Olha o que faço aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Visto que a igreja vai encontrar com Jesus nos ares. Aleluia! Eita, Jesus. Glória a Deus! Rapidamente, velozmente. Tem entendido até aqui, bem rápido? Glória a Deus, aleluia. Vou terminar. Ao encontrar com o Senhor nos ares. Então Jesus no arrebatamento não pisa na terra. É a igreja que vai com ele, encontra nos ares. Glória a Deus. Nos ares lá, que sabe quem vai ver, nos ares vai acontecer um evento escatológico chamado Tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas para galardoamento da igreja. Aleluia. Pelas obras que nós fizemos aqui, para Cristo, para Jesus, amém? A Deus. Então, veja aqui, aí o versículo 18 é um versículo que vai consolar a gente, diz assim, ó, portanto, consolai uns aos outros com estas
palavras. Depois que nós formos arrebatados, se morrermos, ser ressuscitados, receber um corpo incorruptível de incorruptibilidade, né? Aí daqui para lá, irmão, porque a gente for ressuscitado, quando a gente até não morrer, para o arrebatamento acontecer, né? É verdade. Daqui quando nós for arrebatados, irmão, ninguém vai morrer mais, ninguém vai adoecer mais, ninguém vai ter estresse, vai ter mau humor, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter doença mais nenhuma. É coisa tremenda, é uma vida totalmente diferente. Amém, gente? Quem se alegra com isso? Vamos voltar à parábola? Vamos voltar à parábola. Vou fazer algumas. Quando fala de reino de Deus, está falando da obra de Deus. Quando fala de reino de Deus, né? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, né? Ele está dizendo assim, ó, desse jeito para os céus. Tem que estar vigilante, tem que estar atento, né? Tem que estar em santidade, né? Amém, gente? Amém. Não pode pegar desapercebido, não pode estar afastado, não pode estar desviado, não pode estar distante de Deus. Tem alguém aqui comigo? Então, quando fala reino de Deus, fala da obra de Deus, amém, irmãos? Amém. A palavra reino de Deus, ela tem 70 vezes escrito na Bíblia. Reino de Deus está escrito 70 vezes na Bíblia Sagrada. Quando fala também reino do céu, fala sobre as obras de Jesus no céu. Essa palavra reino dos céus está escrita, catalogada nas páginas sagradas das Escrituras, sabendo do Novo Testamento, 33 vezes. Amém? Amém. Quando fala em 70 aqui, quando Pedro chegou até Jesus falando sobre perdão, mas quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Pegar contra nós 7 vezes, aí Jesus disse, não só 7 vezes, mas 7 vezes 70. 7 vezes 7, irmão, multiplicando, dá 48. Vai dar 480 perdão. Você como é que alguém erra 480 vezes para a gente perdoar? Há possibilidade, pastor? Vai rir agora. Caso para você ver. Não, irmão? Até a irmã Francisca ali, lá fora, caso para ver, se não acaba mais 480 vezes. É forte isso aqui, é novo isso aqui, né? Glória a Jesus. Queridos, casamento na cultura judaica, Jesus, essa parábola ela está no contexto do casamento judaico. O casamento judaico ele acontecia de duas maneiras para trazer para casa. Quantas maneiras no casamento judaico? Duas. Primeira, irmãos, quando o filho não ia pedir a noiva em casamento, a moça em casamento, o pai é quem ia, irmão César. Os pais quem escolhia as filhas para casar com escravo. Os filhos para o vice-versa. Quando o pai não ia com 13 anos, ele já podia fazer isso. Com 13 anos, 12 anos, 13 anos já podia fazer isso. Quando o pai não ia, o filho que ia. Vamos à primeira forma. O pai ia até o pai da moça, né? Já conhece meu rapaz, meu menino, né? Aí ele ia para lá, pagava o dote e ela ficava lá. Até o rapaz que ali ia casar conseguir as coisas, preparar o lugar, né? Porque não dá para casar na tora aí, na cidade assim, né? Não tem jovem aqui, mas tem alguém que vai ter um monte de jovem que está escrito no meu canal, vai ouvir isso aí. Amém, gente? Aí, no tempo ele vinha buscar a noiva, só que irmão Antônio, irmão Francisco, irmão Osmar, o noivo dizia o dia que vinha. Quando ele preparasse, é que ele vinha. Né? Aí quando o pai não ia, o rapaz queria. Aí ele ia, né? Ele levava a quantia do dote, ele levava o vinho, aí ele pedia a moça em casamento. Quando ele pediu, o pai dava, não era mão, era uma. Ele tua filha em casamento a mão? Que mão? Cadê eu entregar a mão? É todo, filho.
isso assim, né? Vamos lá, assim, o negócio ia arrochar, vamos lá. Aí não dá mão não, não dá feitor, não dá só a mão. Aí, glória, é bom, é interessante. Vamos lá, rapidamente, velozmente. Aí ele ia, levava o dote, aquela quantia, que era o valor, né? Isso aconteceu com Maria e José. José pagou o dote e Maria ficou, né? Até chegar o tempo dele conseguir as coisas e vir buscar ela também ficar na idade de casar. Entendeu? Aí, irmãos, ele ia, levava o dote, levava o vinho, o pai dava a filha em casamento, ele pagava o dote e ele abria o vinho e ia tomar o vinho. Ali agora ela ficava em casa, a mãe ia ensinar ela como é que era o casamento, ensinar tudo, como lavar roupa, tem que fazer comida, aquela coisa e tal, tá entendendo? Tem que se acordar cedo, podia acordar tarde, senão não vai que de fome, né? Ele faz assim, tá entendendo, irmãos? Aí, isso é a cultura judaica. Aí ele vinha, irmãos, mas ninguém sabia o dia que ele vinha, pois a igreja é noiva. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós tornamos noiva de Jesus. Jesus, ele pagou o dote, ele pagou, e o dote não foi preço de prata nem moeda não, o preço de quê? De sangue. Aí ele agora pagou o nosso dote, né? A gente toma o vinho da ceia, em memória de mim, até que ele venha. Tem alguém aqui comigo? Até que ele venha, né? Até que ele venha. Aí ele pagou a preço de sangue. Aí Antônio está escrito em João capítulo 14, versículo 1. Não turbeis os vossos corações. Opa! Deus está dizendo para alguém aqui. Glória a Deus! Tem o coração conturbado, apertado, doente, preocupação de alguma coisa naquilo, de um algo, uma perda, um prejuízo naquilo, calaba. Jesus estava assim: não turbeis os vossos corações, creia em Deus e creia em mim. Eu fui preparar lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar, para onde eu estiver, vós também estareis comigo. Ele vai voltar assim. Encerrar, eu tenho que ir para Apocalipse, capítulo 19, né? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo de número 11. Eu vou ler aqui. A igreja não passará pela grande tribulação. Amém? Isso merece glória a Deus. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós estamos esperando Cristo e não vamos sair aí? Nós estamos esperando Cristo e não Cristo. Glória. 1, 2, 3, diz isso. Vamos lá. 1, 2, 3. Nós estamos esperando Cristo, não Cristo. Quem quiser conhecer ele, que arroja. Vai ser terrível. Porque foi segundo, a igreja foi arrebatada. E a igreja foi arrebatada. Aqui, versículo 11 do capítulo 19 da Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, diferente do cavalo branco de Apocalipse 6, calhau de Cristo. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro e Justo, e peleja com justiça. Deus está pelejando por você, vai ter justiça de Deus para você. Ele é verdadeiro. Oh, glória a Jesus. Seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia! Olha ele certo aqui, meu Deus. Deixa eu ver se está indo certo aqui. Deixa eu ver se está isso. Deixa eu ver se está indo certo aqui para não tomar o tempo mesmo. Pronto, é aqui, está indo certo. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. Não posso explicar. É para outra mensagem. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chama é a palavra de Deus. Seguindo os exércitos
aí. A ceia, as bodas. Calma aí. É no versículo 9. Versículo 9, 9. 19 e 9. Vê se é, irmãos. E regozijamos, oramos, vem aqui para me dar É no 9, disse-lhe escrevi: bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Peraí, versículo 19. Peraí, aguarda um pouquinho. Calma aí, chega já lá para nós terminar. Calma aí, subir. Calma aí. Regozijamos, nos alegramos. Deixa eu ver onde é que é esse aqui. Regozijamos, nos alegramos. Onde é, querido Deus? Deixa eu procurar aqui. E vi descer do céu. E calma aí, vamos procurar. Subir, vamos lá. Glória a Deus. Ora, mas até aqui é forte, né? E aqui, meu Deus. Ai. Aí eu ouvi uma voz. Nós estamos alegrando, glórias vindas a boas do Cordeiro, foram que estão no fim, sempre como no fim. Sei, para aí, faça sobre, agora o que, Jesus? Apocalipse, vamos tentar colocar 19 aqui. Apocalipse 19, todo 11. É regularizado o seu nosso Aí não, que vai. A igreja agora já não é mais noiva, cadê Jesus? Vamos lá, vamos achar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí viu que alegramos. Eita, peraí, Jesus do céu. Certo, palavra fiel, seu céu, como chama, né? Aqui não. Peraí. Aqui, meu Deus. Apocalipse 19, Jesus. Apocalipse 19. Versículo 7, vamos ver se é aqui, viu? 6 e 7. E ouvi com que a voz de uma grande multidão, e com que a voz de muitas almas, e com que voz grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aqui. E já sua esposa se aprontou. Viu que a igreja aqui não é mais noiva, ela agora é esposa. Agora vai vir, né? Eu disse que era certo. 7. Pronto. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Fazer algumas aulas aqui nessa noite. Viu que ela não é mais noiva agora, viu? Que a igreja não passa pela grande tribulação. Capítulo 19, a igreja é casada já, tá vendo? Elas vão descer. Entendeu? Não está aqui na grande tribulação. Amém, gente? Aqui no versículo aqui. Versículo tremendo. Né? Então aqui a gente encerra. Vamos lá. Perceba que esse candeeiro aqui é um vaso. Que é usado? O vaso simboliza o corpo. Né? E o pavio? Esse vaso aqui, esse candeeiro tem que ter pavio. Pavio simboliza a fé, a nossa fé. Né? E o azeite, as nossas obras. E o fogo, o fogo é a ação do Espírito Santo. Glória, aleluia. Perceba que aqui elas vão comprar. As prudentes assim, vão comprar, porque se nós dermos o nosso azeite, nem vós vai faltar. Então vocês vão comprar. Então aqui não é o Espírito Santo, porque o azeite aqui não simboliza o Espírito Santo nesse texto desta palavra, porque se o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo é azeite, não é que o Espírito Santo é óleo, não é que o Espírito Santo é uma ave, que é um pássaro, não, é a simbologia, né? Então esse azeite aqui não é o Espírito Santo, não simboliza o Espírito Santo. Por quê? Porque elas foram comprar, e o Espírito Santo ninguém compra. Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Jesus, eu vou dar outro Consolador a você. Já é outro Consolador, igual e semelhante a mim. Amém, gente? Então, essa é a parábola aqui, alguns desfechos que eu fiz aqui dessa parábola, né? E
e que não é igreja, mas são, então comprou, são amigas da noiva, ou as damas da noiva, porque quando depois das festas, do casamento, passou aí a núpcia deles aí, foi 7 anos, agora vai voltar para a festa. O casamento judaico é 7 anos, é 7 dias de festa, né? A gente passa 7 dias nos céus, o tempo lá é mudado, né? É diferente daqui. E essas câmeras iam iluminando o caminho para a noiva e o noivo andar. Então, quando não tem reserva de azeite, como é que vai iluminar? Então, a pessoa vai pisar, vai andar no escuro. Amém, gente? Amém. Entendeu? E quando ele entrava no casamento, no local do casamento, irmão, e quando ele entrava no casamento, depois que todo mundo entrava, depois que fechasse as portas do ambiente, do lugar do casamento, ninguém mais entrava. É verdade. Foi o que aconteceu com essas 5 nessas. Elas foram comprar e quando chegou o organizador da festa, o noivo já tinha chegado, já tinha entrado na noiva, tá entendendo? Aí quando eles chegaram, eu disse, não, já fechou aqui, nem vos conheço. Amém, gente? Nem deu trabalho. Né? Tem que ter cuidado. Aqui eu podia até dizer que esse noivo aqui se atrasou propositalmente, né? Para ver como é que está a vigilância do povo. Amém?